Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar aqui mais uma live. Para você que está chegando agora e não sabe do que se trata, nós estamos fazendo aqui lives de estudo bíblico. Eu sou Lorena Borges, talvez você não me conhece. Não, talvez não, com certeza você não me conhece. Meu nome é Lorena Borges, eu sou advogada, não sou pastora, mas eu estou aqui como uma aprendiz, estudando a Bíblia e querendo trazer um pouco daquilo que eu aprendo para você, tá bom? Para você que não viu as lives anteriores estão salvas aí no meu canal, então se você quiser acompanhar os estudos que foram feitos até então, existe essa possibilidade. Bom dia, Gerson, bom dia, José. Óptica, bom dia. E para você que está chegando agora e querendo se situar, nós estamos estudando o livro de 1 Crônicas. Hoje, em específico, nós estamos aqui no capítulo 17 ao 20. E eu falei que é muito importante a ideia da gente estar estudando crônicas, porque se você nunca estudou a Bíblia, agora é um bom momento, sabe por quê? Em Crônicas, nós estamos fazendo um resumo aí dos 10 primeiros livros da Bíblia. E é um resumo com uma visão positiva. Porque, de acordo com lá de Gênesis, lá do início da Bíblia até agora, nós temos todo um caminho ali traçado e são histórias assim um pouco complicadas, são histórias um pouco cruéis até. E agora a perspectiva que Crônica quer trazer é uma perspectiva mais positiva para aquele povo de Israel continuar trilhando ali o caminho. Então não está olhando tanto para os conflitos, mas sim para aquele viés do que aconteceu de positivo, do que a gente pode trazer inclusive para a nossa própria vida. E o tema de hoje é o reino que ele pediu a Deus. Por que nós estamos falando de o reino que ele pediu a Deus? Para te situar aqui, nós estamos falando de Davi. E Davi, eu não sei se você sabe, mas Davi foi um rei muito famoso. Foi um rei que permaneceu, na história, até porque Jesus, o Messias, ele vem aí da linhagem sucessória, de Davi. Então, Davi é um rei, eu diria que o rei mais importante da história. Depois vem Salomão, que é um rei que prosperou muito, que é muito importante também. Mas Davi, de modo especial, é muito importante. Quando a gente fala assim, o reino que ele pediu para Deus. Para você que está aí, quantas vezes você fica assim, a vida que eu pedi para Deus? Como eu gostaria daquela vida que eu pedi para Deus. E às vezes você olha para a vida de outra pessoa que aparentemente está correndo tudo muito bem e você fala assim, fulano está tendo a vida que pediu para Deus. Nessa história aqui, Davi está tendo o reino que pediu para Deus. Por quê? Nós já falamos na live anterior, muito em razão da sua obediência. Davi era uma pessoa muito obediente e temente a Deus. E ele coloca Deus no centro da sua vida, na centralidade da sua vida. Então, bora trabalhar. Bom dia aí para quem está chegando. Então, é muito importante que a gente possa ter esse mesmo posicionamento, de colocar Deus no centro das nossas vidas, E aí a gente vem vendo aqui uma história de Davi, onde ele está tão preocupado com Deus na centralidade da sua vida. Não é trabalhar, é batalhar. Vamos batalhar também. Nós estamos aqui na batalha. Ele é tão preocupado em colocar Deus na centralidade da sua vida que ele questiona se tá certo, porque ele mora num palácio e Deus está numa tenda. A Arca da Aliança, que eu não sei se vocês sabem, mas a Arca da Aliança era uma representação para aquele povo de Deus, aonde Deus estava. Então, ele ficava se questionando como ele poderia, como rei, estar morando num lugar tão, bonito, tão suntuoso, e Deus apenas numa tenda. E ele questionando isso, Deus manda um profeta, o profeta Natan,
até ele para avisar que ele não precisa se preocupar aonde Deus está, porque Deus nunca morou em templos, porque ele nunca habitou em templos. E não estava a critério de Davi se preocupar aonde Deus deveria estar, mas sim que futuramente não seria ele, mas que seria um filho dele que prepararia um templo para Deus, que vai ser Salomão mais para frente, mas que não tinha que ser Davi preocupado aonde Deus deveria estar, mas sim é Deus que está preocupado aonde você deve estar, e muitas das vezes você não está ocupando o lugar que Deus gostaria que você ocupasse. Você entendeu isso aí? Nem sempre o maior sucesso da nossa vida será realizar os nossos projetos. Davi estava preocupado em realizar um projeto que seria fazer um grande templo para Deus, já que ele tinha um grande palácio. Mas às vezes, gente, o nosso maior projeto não é a vontade de Deus. Às vezes, o que nós precisamos verdadeiramente é descobrir e aceitar quais são os projetos que Deus tem para nós, e não o contrário. Porque Deus tinha projetos para Davi, mas Davi estava ali achando que era ele que tinha projetos para Deus. Eu vou preparar um templo para Deus, porque eu acho que não está certo isso, eu estou num palácio, Deus está numa tenda, mas não é bem por aí. Você entendeu essa situação? Nem sempre o maior sucesso da nossa vida será realizar os nossos projetos. Às vezes será descobrir e aceitar os projetos que Deus tem para nós. Olha só, quantas vezes você virou para Deus e falou assim: Deus, me abençoa nisso, eu estou pensando em ter essa casa, ou eu estou pensando em ter esse carro, eu estou pensando que isso será o melhor para minha vida. Não, pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor espera para mim? O que o Senhor precisa de mim? Aonde o Senhor quer me usar nessa vida? Aonde eu posso ser útil? Muda um pouco o discurso. Ao invés de pedir para Deus vir fazer parte dos seus planos, peça para Deus que você quer fazer parte dos planos que Ele tem para a sua vida. Não é falar assim: Deus, será que eu posso te ajudar fazendo uma casa para o Senhor? Não, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Não é vem até mim, né? Simplesmente assim, fazendo a minha vontade. É eu que quero fazer a vontade que o Senhor tem para minha vida. Aqui, Davi, ele foi um pouco assim, vamos assim, atrevido de achar que ele tinha que fazer uma casa para Deus. A gente vive nessa geração hoje que está buscando metas, produtividade, conquista, crescimento profissional, realização pessoal. Tudo isso, gente, tem valor. Só que a gente não pode esquecer do que é mais importante, que é entender o que Deus deseja fazer através de mim. Entender o que Deus deseja fazer através de você. Não é eu vou fazer aquilo que eu acho que é o melhor. É entender o que Deus quer para mim. É entender o que Deus quer para você. Gente, me desculpa. Só um momentinho, mas se a pessoa tem rinite alérgica, aí o nariz começou a dar uma escorridinha aqui. É água. Não se preocupe. Então, Davi, ele queria deixar a sua marca construindo um templo, mas não cabe a ele. Vai caber ao filho dele, a Salomão, mais pra frente. Deus avisa para ele: meu filho, a sua missão aqui não é construir um templo. Essa missão vai ser uma missão do seu filho. A sua missão agora é combater os povos inimigos. E Davi vai combater os povos inimigos, e muito bem, ao ponto de ir exterminando todos os inimigos mesmo. Isso porque ele era um rei, malvadão. Ele tinha que, já que ele é um rei de Deus, ele tinha que ser pacífico, né, Lorena? Ele tinha que trazer a paz. Não, nada disso. Não é que ele seja um rei malvadão, nem nada nesse sentido. A bem da verdade é que os outros reis vinham atrás da nação de Israel, e Davi, por conta disso, tinha que se proteger.
É um pouco daquilo que a gente questiona hoje em relação à polícia. De repente, a polícia é muito cruel, a polícia é muito malvada. Mas se a bandidagem tá aí, alguém tem que agir. E Davi, frente aos inimigos que estavam ali atacando, ele tinha que reagir. E ele atacava, ele reagia e Deus deu vitória para esse homem. Deu vitória para esse homem e deu uma promessa de que a sua dinastia teria aí a perder de vista uma sequência na história. Tanto é que ele vai ter a sua própria dinastia culminando na pessoa de Cristo. Então, assim, gente, é muito importante nesse patamar aqui da história a gente entender que Deus revela para ele qual era a missão dele, firma com ele uma aliança, né, de prosperidade, da sua dinastia, e ele anda em obediência ao ponto de trazer aqui nesse momento da Bíblia, né, que nós estamos aqui no capítulo 17 do livro de 1 Crônicas, ele vem trazendo uma ação de graças. Ele fica muito feliz e muito contente com aquilo que Deus tem para a vida dele, para aquele plano que Deus tem para a vida dele, que ele pode deixar tranquilo essa questão de construir um templo, que depois quem vai construir é o filho dele, e não insistir num plano que era dele, insistir no plano que é de Deus. Porque Deus preparou algo muito maior para ele, que seria vencer os inimigos, que seria buscar estar na presença de Deus, trazendo Deus para a centralidade daquele povo e permanecer fiel. Porque o sucesso sem Deus, gente, é um resultado temporário. Ele poderia simplesmente, não, ao invés de obedecer a Deus, buscar construir um templo, mas não era o que Deus queria. Aí ele estaria construindo um templo, colocando energia num templo, e aquele povo vinha atacar aquela nação e ele não teria nem sequer recurso e energia para otimizar o que era necessário para aquele momento, que era a batalha. Ele tinha que manter aquele povo seguro, que era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Então, o sucesso, a chave, vamos assim dizer, do sucesso, ela vem com Deus nas nossas vidas, colocando Deus em prioridade nas nossas vidas, porque sem Deus você pode até ter um sucesso, mas ele vai ser temporário. Nos capítulos 18 a 20, nós vamos ver aí, deixa eu só pegar aqui porque eu dei uma perdidinha aqui. Nos capítulos 18 e 20 a 20, nós vamos ver Davi conquistando então territórios, vencendo batalhas, mas o texto ele vai fazer questão de repetir várias vezes que o Senhor é que dava a vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Então, a vitória que ia sendo dada para Davi diante daquele povo de Israel, né, em combatendo ali os povos inimigos, ela era dada por Deus. Não se engane, não se engane. A Bíblia, ela não atribui todo o sucesso que Davi teve porque ele era um cara bonito, inteligente, forte, poderoso. Não. A estratégia de exército, a estratégia militar, o poderio, vamos assim dizer, daquele exército era vitória de Deus na vida de Israel, era vitória de Deus na vida de Davi. Davi era um instrumento nas mãos de Deus. Davi era um instrumento nas mãos de Deus. E é isso que eu e você quero ser. Diante das batalhas que vão acontecendo na vida, eu não tenho pretensão nenhuma de vencer as batalhas que me aparecem, as batalhas que de repente eu estou no meio delas, por minha força, porque eu sou forte, porque eu sou poderosa, porque eu sei, faço e aconteço. Eu quero vencer as batalhas, é claro que eu quero, mas em Cristo. Não sou eu que venço, é Ele que me ajuda, é Ele que me sustenta, e eu sou mais que vencedora nele, né? Isso confronta muito a nossa mentalidade também no dia de hoje, porque nós temos a ilusão de achar que nós conseguimos tudo sozinhos, que foi por nosso esforço, que foi por nosso talento, que foi por nossa capacidade. Mas a Bíblia aqui ensina que não foi pela força de Davi, não foi por sua capacidade, não foi por seu esforço, e sim porque Deus
fortalecia esse homem, porque as bênçãos de Deus estavam sobre esse homem, porque Davi tinha uma aliança com Deus, trazia Deus para a centralidade do seu povo, trazia Deus para a centralidade da sua vida, vivia em obediência e agradecia sempre a Deus. Era um homem que não entrava numa batalha sem saber que Deus estava com ele. Ele sabia que ele ia em nome de Deus para aquela batalha. Ele estava protegendo o povo de Deus. Assim como Acabe, ele quando ia para a guerra sem a proteção de Deus, ele perdia a batalha. Justamente, Carla, isso mesmo. Era uma batalha em nome de Deus. Deus estava à frente daquela batalha e ele ganhava aquela batalha. Se Deus não estivesse à frente daquela batalha, ele não ganharia. Realmente, era essa a aliança e Deus era indispensável para aquele povo, assim como ele é indispensável para mim, assim como ele é indispensável para você. Mais adiante aqui na história, nós vamos ver então a nomeação dos oficiais de Davi, quem eram as pessoas fortes, né? De acordo aqui com a Bíblia, ainda no capítulo 18, vai falar das derrotas que Davi teve com os amonitas, com os sírios, com os filisteus, que todos eram povos que vinham ali perseguindo o povo de Israel há muito tempo. Vem falar da conquista de Rabá, dos gigantes que foram mortos por Davi também, que tinha os filisteus gigantes e tudo mais. Então, todas essas vitórias, elas foram dadas por Deus a Davi diante da sua obediência, né? E aí, a gente às vezes fica até questionando, porque a gente sabe que Davi foi falho. Davi não foi só esse homem todo poderoso em Deus, né? Que saiu vencendo batalhas. Ele também foi falho, ele também pecou, ele também teve ali seus momentos de fraqueza, mas o momento aqui dessa história, pelo menos em Crônicas, não é a gente voltar o olhar para aquele leite que já foi derramado. Esse momento aqui na história, em Crônicas, é olhar para uma perspectiva positiva. E a perspectiva positiva que nós temos é que se você anda em obediência, você tem vitória em Deus. Se você anda fazendo os planos de Deus para a sua vida e não pedindo para Deus vir fazer os seus planos, você também terá uma vitória que permanece, inclusive, na sua descendência. Davi teve a sua descendência abençoada, né? Por ter andado em obediência. Ela vai aí alcançar gerações. Então, o sucesso que abre portas é aquele que vem com a bênção de Deus. É aquele que Deus sustenta. Deus sustenta porque a conquista foi feita em Deus. E aí, aqui tem algumas perguntas curiosas, né? Como eu disse, a questão de não se levantar nesse momento as falhas de Davi, que não é a intenção. Por que Davi fazia tanta questão de construir um templo quando Deus não considerava prioridade? Ele achava que ele tinha um lugar muito suntuoso e como Deus não ter. E nesse momento aqui a gente também não pode esquecer do seguinte: Deus fala assim para ele, eu estive com vocês ao longo da história e eu nunca habitei em templo nenhum. Essa não era a prioridade de Deus, como não é, gente, como não é até hoje. Tem muita gente aí preocupada em fazer templos grandiosos, suntuosos para Deus, porque Deus vai habitar aqui neste lugar. Não é esse o interesse de Deus. Aqui, gastar tanto dinheiro, tanta pompa com prédios, com concreto, enquanto você poderia estar fazendo muito mais, ajudando o próximo que seja, né? Aqui ele fala que no Novo Testamento, e no Novo Testamento ainda é mais enfatizado, que o Senhor quer, na verdade, Jesus até explica isso quando ele vem, à Terra, que Deus quer verdadeiros adoradores, e que o adore em espírito, e que o adore em verdade, e não templos feitos de pedra, feitos de material de construção. Deus quer verdadeiros adoradores e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A ideia aqui, agora, nesse momento, não era templo e nunca foi. Porque Deus não habita em templos.
É muita bobeira da nossa parte imaginar que um Deus tão grande, tão poderoso, esteja ali dentro de um templo. Eu vou ali para falar com Deus. Não existe isso. Nós somos templos vivos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós podemos fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus que habita em nós, no secreto da nossa alma. Existe esse poder, essa graça, essa alegria de podermos nos conectar diretamente com Deus e falar com Ele como de fato nós estamos falando aqui agora, porque nós somos mais de um, né? Reunidos aqui, 2 ou mais reunidos para falar do nome dele. Então, não existe essa necessidade de templos. Eu estou aqui no meu escritório e eu estou falando com Deus. E Deus já vinha falando isso há muito tempo, mas tem gente não querendo aceitar, mas tem gente não querendo acreditar nessa parte também. Bom, gente, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto que eu tenho que falar com vocês desse estudo de hoje. Para quem foi chegando aí, nós estamos estudando 1 Crônicas, capítulo 17 ao 20. Eu tenho aqui umas perguntinhas para vocês. Se Deus retirasse hoje... Alguém falou alguma coisa aqui, ó. Por isso que eu não acredito no Deus dos crentes, porque ele é o inverso disso tudo. Mateus. Então, Mateus, existem ideologias, né? Várias ideologias sobre um ponto de vista, sobre um ponto de um segmento ideológico, evangélico, católico. Então, assim, nós temos que respeitar, porque Deus fala pra gente amar, e amar a todos, inclusive aos nossos inimigos. Nós temos que respeitar as crenças e diversas religiões. Eu digo que eu sou dos evangelhos, mas frequento hoje uma igreja evangélica. Entendo que é importante porque ali nós estamos em comunhão com outras pessoas. Deus pede para que nós tenhamos comunhão, né? Ideologia que contradiz a espiritualidade é igual bengala de cego, sim. E nós temos que buscar cada vez mais maturidade, né, amadurecimento na palavra, para que até mesmo dentro da igreja não se engane você de pensar que hoje não existem erros e equívocos dentro da igreja. Eu diria até que Satanás não está fora da igreja, ele é perspicaz, hoje ele está dentro da igreja, muitas das vezes. Então nós temos que ter a palavra como escudo da verdade, para que nós possamos ter o entendimento, a compreensão do que provém de Deus e do que não provém de Deus. Só que Satanás está em todos os lugares, ele está no mundo, e nós temos que ter essa consciência, né? Buscar sempre, pedir sempre orientação do Espírito Santo, essa clareza, para que a gente possa distinguir o que é verdadeiramente de Deus e que está de acordo com a palavra, e o que é a palavra para fazer a vontade do homem, que está dentro das igrejas, muitas das vezes, não é verdade? As 3 características de Deus, onipotente, onipresente e onisciente, contradiz a religião. Se a gente for entrar nessa questão da religião, nós vamos ver que até os saduceus, os fariseus, eles eram o quê? Foram os principais perseguidores de Cristo e eles eram religiosos. Os religiosos daquela época. Eu não duvido que se Cristo voltasse hoje, os religiosos dessa época crucificariam-o de novo. Porque aquele poder, que é o que as pessoas muitas das vezes buscam, aquele poder que é o que as pessoas muitas das vezes buscam, não foi o que Jesus trouxe para aqueles religiosos. E não seria o que ele traria novamente. Infelizmente, a igreja hoje ela tem ido para um lado muito ruim mesmo. Mateus disse que eu não compreendi. Talvez não tenha compreendido, Mateus. Então, mas deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Se Deus retirasse hoje a sua bênção da sua vida, o que continuaria de pé? Se Deus retirasse de você hoje a bênção que Ele deposita na sua vida, o que você acha que continuaria de pé? O seu relacionamento, o seu casamento, o seu trabalho, sua saúde, sua paz. O que continuaria de pé na sua vida se Deus tirasse a sua bênção? É uma pergunta forte, mas é uma pergunta para você refletir. Nada, né, Mateus? Nada. Nada permaneceria.
Porque o povo não busca a graça nem a salvação, mas bênçãos materiais. Justamente, hoje nós estamos na teologia da prosperidade, da libertação. O sucesso, ele abre portas, mas é a bênção de Deus que sustenta o que o sucesso conquistou. O sucesso abre portas, mas é a bênção de Deus que sustenta o que o sucesso conquistou. A vitória, ela não chega quando você quer, ela vai vir com as bênçãos de Deus, né? A vitória é chegar onde Deus quer e permanecer lá com a sua bênção. E essa palavra de hoje, ela encerra-se com o seguinte pensamento: sucesso e vitória só com a bênção do Deus da glória. Sucesso e vitória só com a bênção do Deus da glória. Você pode ter sonhado com dias melhores, assim como Davi prosperou, nós também podemos prosperar na vida, mas nós vamos prosperar com o reino, se nós pedirmos o reino de Deus sobre as nossas vidas. O reino que nós pedimos a Deus, que o reino dele venha sobre as nossas vidas, e não ao contrário. Pai, faça a minha vontade, faça a sua vontade, Pai. Que o teu reino venha sobre as nossas vidas. Esse é o segredo, que você terá sucesso e vitória só com as bênçãos de Deus, só com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tendo obediência, trazendo Deus como centralidade na sua vida, assim como Davi firmou aliança com Deus, você firmando aliança e tendo consciência do que Deus de fato quer para a sua vida. Às vezes para você vitória é uma coisa, mas para Deus, o plano que ele tem para a sua vida, vitória é outra coisa. Vitória não é chegar onde você quer. Vitória é chegar onde Deus quer que você chegue e permanecer neste local com as bênçãos de Deus. Porque sem as bênçãos de Deus, eu prefiro nem ter vitória. Sem as bênçãos de Deus, eu prefiro nem ter vitória. Se for para ter vitória nessa vida, que seja com Deus. Eu quero vencer as batalhas de Deus. Eu quero vencer as batalhas de Deus. Eu quero ser vitoriosa naquilo que Deus tem de melhor para a minha vida. E não naquilo que eu desejo. Porque aquilo que eu desejo pode me fazer me perder pelo caminho. Aquilo que Ele deseja para a minha vida é que me tornará vitorioso e permanentemente vitorioso. Mesmo que os meus olhos não consigam enxergar que isso continua sendo vitória. Às vezes o plano de Deus tem propósito que nem sempre é bom no nosso entendimento, justamente. Às vezes você está pedindo cura para um problema de saúde que você tem, mas Deus está te deixando passar por esse deserto para que você seja lapidado, para que você seja transformado, para que você vire mais gente. Isso eu experimento na própria pele, gente. Eu tenho passado por um problema de saúde que não é sério, graças a Deus. É um problema simples. Obrigada pela rosa, Maísa. Não é um problema sério, é um problema simples. Mas como se fosse uma enxaqueca constante, já tem, sei lá, uns 10 anos. E às vezes eu questiono Deus, mas por que eu continuo passando por isso? Mas eu percebo o quanto Deus já me moldou por isso. Eu percebo o quanto hoje eu sou uma pessoa diferente por isso. Eu percebo o quanto eu busquei muito mais a Deus por isso. Então hoje, bendita enxaqueca. Louvada seja essa enxaqueca, que me tornou mais gente. E eu sei que eu tenho muito ainda a mudar. E eu sei que eu ainda tenho muito ainda a melhorar. E talvez seja por isso que eu ainda não fui curada. Porque eu ainda estou em processo de melhora. E eu tenho consciência disso. Então, às vezes aquilo que aparentemente seria uma bênção para minha vida, porque isso tem me limitado tanto, Deus. Isso tem me limitado tanto para outras coisas, mas não tem me limitado para as coisas de Deus. Então, às vezes aquilo que é o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que tem te dificultado a caminhar, aquilo que tem te doído aí na vida, é justamente aquilo que tem te aproximado de Deus. Se não é pelo amor, é pela dor. Eu cresci ouvindo minha avó falar isso.
E então, às vezes, pela dor, você busca mais a Deus e você busca ter mais conhecimento, mais proximidade de Deus. Aí, ó, a Carla disse, eu também aprendi muito no sofrimento. Então, às vezes, esse sofrimento ele é necessário. É a forma que Deus vai nos lapidando para a gente se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Porque é essa a intenção, que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, né? Obrigada, Maísa. Gente, então é isso. Essa foi a nossa live de hoje e eu espero que tenha ficado aí uma palavra positiva para a sua vida, para que nós possamos começar essa semana abençoada. E na quarta-feira, se Deus quiser, se der certo, porque não é toda segunda e quarta que eu estou conseguindo, mas dentro do possível, na quarta-feira eu pretendo estar aqui novamente às 11h30. Não vou nem falar para vocês que é às 11, que não tá dando certo 11 horas. Às 11h30, trazendo o próximo estudo, que vai ser de Crônicas 21 a 22. Primeiro livro de Crônicas 21 a 22. Se você não acompanhou os ensinos anteriores aí, os estudos anteriores, ficou salvo, tem salvo aí, você pode acompanhar, que aí você tem uma sequência histórica. E se você não pegou esse desde o início, ele vai ficar salvo também, você pode depois ver desde o início. Depois deixam aí seus comentários, o que vocês gostaram, se a gente pode melhorar em mais alguma coisa. E vamos seguir à frente. Essa Carla e a Vanessa, que tanto te admira, minha advogada predileta. Ah, Carla! Carla é minha cliente, gente. Carla é minha cliente. Não, ótimo. Eu também te admiro muito e gosto muito de você. Você sabe o carinho especial que eu tenho pela família, né? Desde a sua mãe até você. E as filhas, todo mundo. A gente já tem uma consideração grande. Então é isso, pessoal. Até mais. Até mais, se Deus quiser. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Sigamos em paz e que o Senhor nos acompanhe sempre, sempre, sempre. Assim como acompanhou a vida de Davi, que possa nos abençoar com ricas bênçãos, com muita sabedoria para travar nossas batalhas, para travar nossas guerras, né? Tchau, tchau.